Fala gurizada, tudo bem? Olha aqui, acabei de imprimir esse adesivo, ele vai ter que ser refilado e agora são 16 horas e 55 minutos, eu tenho até as 17h30 para entregar. Como é que vocês iam fazer aí na empresa de vocês? Eu vou colocar ele num equipamento que a gente tem aqui, que é a nossa refiladeira automática para corte reto da Sense. Vou ligar o equipamento aqui. Esse aqui é um equipamento que trabalha com facas, tá? São várias facas que eu consigo posicionar elas onde eu quero, tá? E eu vou posicionar ele aqui. Olha aqui como é que a gente trabalha então. Eu tenho que fixar esse rolo, prender ele, e aqui eu tenho uma porca que dá pressão para esse rolo travar aqui, ele não ficar movimentando e girando em falso, tá? Vou tirar a fita aqui. Eu tenho esse peso que ele usa para fazer o alinhamento. Verifico se todas as facas estão altas, estão todas elas altas. Eu vou passar o material para o outro lado. Vou baixar os rolinhos de pressão provisoriamente até achar o ponto dela. Então o que eu vou ter que fazer agora? Ajustar as facas de corte. Esse material tem sangria, então eu posiciono ele um ponto à frente e também aqui no outro lado, onde eu vou fazer o corte do outro refile. Então esse aqui eu vou fazer só os refiles direita e esquerda, e lá na frente eu vou fazer o refile total da peça. Mas antes disso eu preciso fazer o alinhamento dessa peça aqui. Vou mostrar lá embaixo, ó. Aqui assim, embaixo tem uma linha e essa luz ela precisa ser encontrada, eu preciso usar ele como referência, tá? Então ali é o ponto de referência dela, tá? Esse aqui é o alinhador, eu movimento esse eixo para a direita e para a esquerda para ele ser como referência, tá? Posicionei as minhas facas de corte. Nesse caso eu vou fazer só o refile da direita e da esquerda. Se eu tivesse vários adesivos, várias peças, era só eu regular a faca aqui na posição do corte. Por exemplo, se eu tivesse 3 ou 4 peças, posiciono as facas e elas vão fazer o corte das seções. Lá do outro lado a gente tem a faca que faz a separação dos materiais, tá? Que é essa faca aqui, que ela utiliza o registro, que é esse outro ponto de referência aqui, ó, pequenininho. Quando ela reconhece esse ponto, ela vai fazer o corte. Eu vou fazer o alinhamento aqui, vou posicionar esse sensor aonde ele deve ficar para pegar essa marcação. Perfeito. Agora eu posso começar o meu trabalho. Esse material, já avancei ele um pouco, além do que ele deveria, então eu preciso retornar ele para trás. Eu preciso fazer ele voltar. Então agora aqui o material está pronto, eu vou voltar ele um pouquinho. Achei o ponto zero dele aqui e eu vou fazer um corte manual para separar a primeira peça e iniciar o nosso trabalho, tá? Olha o que acontece quando eu boto a mão aqui, eu avanço o material. Como ele trabalha com NR, olha aqui na tela, ó. Barreira de proteção ativada, ó. Ela foi acionada, então o equipamento para de funcionar porque eu invadi o espaço de trabalho dela para não correr risco de cortar a mão na lâmina, qualquer outro problema. E a gente vai vir para a tela aqui. Uma das opções desse equipamento é trabalhar com a distância, então eu tenho
1000 milímetros nessa peça, e aqui eu tenho algumas configurações de velocidade e afins, tá? Eu vou dar o comando para ela dar uma partida e a parada, então ela vai começar a movimentar e vai fazer o corte e vai parar quando ela encontrar o primeiro obstáculo, certo? Ó, ela separou as peças, fez o corte dos dois lados, perfeito. Por que ela não fez o corte nesse sentido? Porque eu informei uma medida para ela que estava errada. Então, o ponto de referência dela mudou. Eu vou ter que ajustar o ponto de referência e aí ela vai fazer o corte perfeito. Esse é o equipamento de alta produtividade que a gente usou muito na campanha política, porque ele conseguia cortar um rolo de vinil completo, 50 metros, em aproximadamente 10 minutos. Então dá uma produtividade imensa. O material sai completamente refilado nas duas extremidades, né? E separa os materiais um a um. Obviamente que aqui eu não estou fazendo o corte refilado completo, porque não tem necessidade. Esse material já vai ser aplicado com uma sobra, ele tem uma sangria, então não é um problema. Se eu precisasse um acabamento um pouco maior, eu já iria fazer o corte com uma sangria maior, separava os materiais, dava o primeiro corte, avançava, fazia o segundo corte. E olha aqui, esses materiais vão ser refilados. Ele não encontrou a tarja, mas eu posso fazer o corte manual. Ah, achei que tinha mais uma peça e não tem, ó. Terminou o material às 17h11. Agora ainda vai dar tempo de separar o material, empacotar e entregar em poucos minutos. O material aqui vai pro lixo e aqui eu tenho as peças prontas. Aí, ó, todos os materiais prontinhos pra gente empacotar. Gurizada, vocês viram que é uma correria, né? Sempre, comunicação visual é isso aí. Eu fiz rapidinho aqui para mostrar para vocês que dava para fazer, que a gente podia atender dentro daquele tempo que a gente tinha para trabalhar. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais sobre esse equipamento, como ele funciona e principalmente por que eu escolhi essa máquina. Quando eu fui comprar, quando a gente decidiu adquirir esse equipamento, a gente tinha algumas opções e eu escolhi ela por quê? Eu tenho uma grande variedade de opções que eu consigo ajustar nesse painel, que é a velocidade de avanço do material, velocidade do corte horizontal, tamanho do corte, então eu consigo limitar na largura, tempo de espera após o corte, eu posso fazer um corte, esperar determinado tempo, remover as peças, fazer algum movimento dentro da máquina, remover, então eu tenho essa variação. Eu consigo ajustar a distância entre as tarjas, então eu digo que a cada 30 centímetros, 40 centímetros eu vou ter um corte, então ela desliga o sensor de leitura, porque se eu tiver alguma outra imagem ou algum outro obstáculo ela não vai pegar, ela só vai ligar esse sensor na distância que eu defini. Eu consigo também, nesse modo, eu tenho algumas receitas aqui que eu consigo fazer, então eu crio perfis pré-definidos para algumas variações. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um material que a gente corta com muita frequência, que ele tem 70 centímetros de corte, 700 milímetros, e eu corto 4 peças na largura do material. Por que a gente tem essas opções? Porque eu consigo colocar, por exemplo, uma quantidade X de corte ou utilizar o contador. Ele me informa quantas peças foram cortadas em um determinado rolo. Eu boto o material para cortar, ela corta, quando termina ela me informa, ó, eu cortei tantas peças. Isso facilita para quê? Para não precisar ficar fazendo a contagem dos materiais depois que foi feito o corte. Ela tem mais uma série de possibilidades que eu consigo trabalhar. Com a iluminação ligada, desligada, consigo ligar o contador, desligar o contador, consigo imprimir corte por tarja, consigo fazer 2 cortes, tarja mais uma medida. Por exemplo, eu dou um corte,
avanço mais 10 milímetros, faço a sangria e ela dá o segundo corte. Posso trabalhar com corte por medida. Por exemplo, eu quero cortar um material liso, um vinil liso. Quero fazer várias peças de vinil liso. Eu vou aqui e digo para ela que eu quero que ela corte os materiais a cada 50 centímetros. Então ela avança 50 centímetros e corta, avança 50 centímetros e corta. É um outro facilitador. Então eu tenho uma série de configurações e possibilidades que eu posso trabalhar. Ela é totalmente segura, não tem nenhuma forma de eu colocar a mão dentro dessa máquina, por baixo, por cima, nenhuma forma que ela esteja funcionando e ela não desligue. A barreira luminosa que ela tem nas duas laterais, tanto aqui na frente quanto do outro lado, aqui atrás, toda vez que eu inseri, foca aqui nas luzes, ó, entrou na frente, ela ligou, ó, sai, ligou, tá vendo? Toda vez ela vai acionar a barreira luminosa e vai bloquear. Então, se ela estiver trabalhando, alguém fizer o movimento e entrar dentro da máquina, ela vai se desligar e ela para a funcionalidade dela. Não tem como ela cortar se alguém invadir. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que é mais ou menos essa máquina. Ela é toda configurada, eu posso botar várias facas aqui. Essa aqui, se eu não me engano, são 10. Posso colocar mais, posso colocar menos, são peças avulsas que eu posso comprar, tá? Então, para vocês terem uma ideia básica de como é que funciona a refiladeira da Sense. Esse foi um dos motivos que me levou a comprar esse equipamento, que nos deu uma vantagem muito grande, principalmente na campanha política, que eu precisava produzir muito material em pouco espaço de tempo. E aí, já conheci esse equipamento? Já viu ele funcionando? Legal, né? Se tiver dúvidas, quiser mais informações, me chama ou clica no link que está na bio. Até o próximo vídeo.